Olá, sejam bem-vindos ao Trips Invicto. Meu nome é Davi Jorge e estou lendo Neco, o Primeiro Ídolo. Lembrando, pessoal, que esse livro está disponível na seção de comentários. Quem quiser adquirir para ter acesso a todas as informações contidas nele, desde fotos até recortes de jornais, entra aí na seção de comentários, tem lá uma série de livros lá e o do Neco tá também. É só clicar nele e adquirir. Vão estar ajudando não só a mim, quanto a editora, quanto ao autor. Os primeiros campeonatos. Com a organização da liga, tem início o primeiro Campeonato Paulista de Futebol, reunindo os 5 times fundadores da entidade, com partidas disputadas no Velódromo do Paulistano, no Parque Antártica do Germânia e no campo da Rua da Consolação do São Paulo Atlético. O Campeonato Paulista de 1902 terminou empatado entre São Paulo Atlético e Paulistano, e Charles Miller foi o artilheiro da competição. O desempate ocorreu no Velódromo e o São Paulo Atlético venceu, tornando-se o primeiro campeão paulista de futebol. O segundo torneio foi realizado no ano de 1905, com a participação das mesmas 5 equipes, vencendo novamente o São Paulo Athletic Club. Em 1904, realizava-se o terceiro certame, com a inclusão de uma nova agremiação, a Associação Atlética das Palmeiras. Lembrando que ela não tem correlação com o clube atual, Sociedade Esportiva Palmeiras. Sagra-se tricampeão o São Paulo Athletic Club, derrotando mais uma vez em jogo desempate o Paulistano. Da competição do ano seguinte, a quarta realizada, participaram os mesmos times. Todavia, com o declínio do time do São Paulo, altera-se a situação e o Paulistano conquista, de forma invicta, seu primeiro título estadual. O Paulista de 1906 tem o Germânia como campeão e marca a derrocada do São Paulo, que, com derrotas humilhantes, deixa a competição antes de seu término, não comparecendo a vários jogos. A Associação Atlética das Palmeiras, que liderava o torneio entre brigas com a Liga e outros clubes, abandona a disputa e o Germânia sagra-se vencedor. Do campeonato de 1907, do qual a Associação Atlética das Palmeiras não participou em virtude das desavenças originadas no torneio anterior, saiu-se vitorioso o Sport Clube Internacional. O evento contou com a presença de 2 novos clubes, o Sport Clube Americano, fundado em Santos e transferido para São Paulo, e o Clube Atlético Internacional, da cidade de Santos. Em 1908, o paulistano volta a ser campeão paulista, com a Associação Atlética das Palmeiras ainda ausente da competição, mas no ano seguinte, 1909, esta, de volta ao campeonato, sagra-se campeã em certame realizado com os mesmos times do ano anterior. A primeira década do século é marcada pela realização dos primeiros campeonatos paulistas, dos primeiros embates entre times de São Paulo e do Rio, bem como dos primeiros jogos de seleções estaduais. Tivemos ainda as primeiras partidas internacionais, jogos contra times argentinos e sul-africanos. Todos esses eventos apresentavam continuado aumento de público, a despeito de problemas com arbitragem, brigas entre jogadores, precárias acomodações, questões envolvendo dirigentes e outras de natureza política. A crescente influência exercida pelo futebol oficial gera o aparecimento de grande número de times de bairros, de ruas, de fábricas e de atividade profissional, agora englobando os setores mais pobres da cidade. Com quadros improvisados, expande-se largamente o prestígio do futebol praticado especialmente nos finais de semana nos chamados campos de várzea, passando a ser o grande fator da popularização desse esporte. Notas: 1. O jogador Eppinghaus, do Mackenzie, foi o autor do primeiro gol da história do Campeonato Paulista, na partida de abertura, vitória por 2-1 sobre o Germânia, disputada no Parque Antártica, dia 3 de 5 de 1902. 2. São Paulo Athletic Club, Mackenzie Internacional Germânia Paulistano. 3. Antônio Casemiro da Costa, primeiro presidente da Liga, institui a primeira taça disputada nesse campeonato. Taça essa que leva o seu nome e entregue ao primeiro vencedor do Campeonato Paulista, o São Paulo Athletic Club. O primeiro artilheiro do Campeonato Paulista foi Charles Miller, com 10 gols.
4. A decisão ocorreu no Velódromo Paulistano com grande público, 4.000 pessoas, com destaque para o grande número de mulheres luxuosamente vestidas e ostentando joias, segundo os jornais da época. 5. Os clubes que disputavam o campeonato da liga ganhavam predileção entre os torcedores. Assim é que o Germânia recebia a preferência da colônia alemã, o paulistano admirado pela aristocracia rural e industrial, e finalmente o mais antigo de todos, o São Paulo Athletic Club, financiado e formado por ingleses, veteranos praticantes do cricket. Charles Miller, chamado o Rei do Futebol de São Paulo. 6. Na disputa final entre São Paulo Atlético e Paulistano, aparece o que viria a ser crônico problema do futebol, a arbitragem. O Paulistano reclamou asperamente de ter sido prejudicado no jogo final. 7. A Associação Atlética das Palmeiras foi fundada em fim de 1902 por jovens residentes no bairro de Santa Cecília e Palmeiras. Jogavam habitualmente contra o segundo quadro do Paulistano até ingressar no campeonato de 1904. 8. Liga Paulista de Futebol, fundada em 14 de dezembro de 1901. 9. O primeiro treinador profissional contratado por um clube brasileiro foi o inglês John Hamilton, vindo da Europa, por iniciativa do Clube Atlético Paulistano. O Alvirrubro de São Paulo sofrera muito com o seu desfalque de campeões de 1905 e seu quadro deu bastante para trás. Em 1907 veio o treinador Hamilton e seu trabalho começou a se dedicar à preparação de novos elementos, inclusive juvenis. 10. No ano de 1909 surge no futebol Arthur Friedenreich, mulato filho de imigrante alemão Oskar Friedenreich e da brasileira Matilde, nascido em 18 de julho de 1892 na Rua Vitória, em São Paulo. Começou a disputar o Campeonato Paulista em 19 de junho de 1910 pelo Clube Atlético Ipiranga, na posição de meia esquerda. Defendeu também o clube da colônia alemã, o Sport Clube Germania, e a Associação Atlética Mackenzie College, ou no caso, Athletic Association Mackenzie College. Em fins de 1917, aos 25 anos, transferiu-se para o Clube Atlético Paulistano, clube que o consagraria. Na seleção brasileira foi campeão sul-americano ao lado de Neco, em 1919 e 1922. Ao final de sua carreira, passou pelo São Paulo da Floresta e pelo Flamengo, no Rio de Janeiro. Esse São Paulo da Floresta é o São Paulo de 1930, então esse daí já tem alguma ligação com o São Paulo Futebol Clube. Que além deles terem falido como paulistano, na questão falido enquanto agremiação futebolística, eles fecharam, né? Eles fecharam o departamento de futebol por não concordar com a profissionalização. Aí fundaram o São Paulo da Floresta, cujo campo era bem do lado da Ponte Grande. Ficavam uns 4 campos assim, ou então um era o do Corinthians, o outro era do São Paulo da Floresta e o outro era do... não lembro agora. Mas enfim, eles ficavam quase na mesma gleba ali. E aí, esse São Paulo tem alguma ligação com o de 1935, porque aí esse faliu, o de 1930 faliu, e aí o de 1935 meio que retomou as cores e tudo que era de 1930. Por isso que para eles tem essa diferenciação. Tem pessoas que falam que foi fundada em 1935 e outras que falam que foi fundada em 1930. Deixa eu voltar aqui. Em toda a carreira teria marcado 1.329 gols, o Friedenreich. Morreu pobre em 6 de setembro de 1969, no Hospital Santa Helena, em São Paulo.